Olá pessoal, tudo bem? Ainda sobre estoque matéria-prima, essa é a terceira parte dessa aula, sendo que na primeira parte a gente viu como cadastrar os pedaços de tecidos no sistema, né, alimentar o estoque de tecidos quando se trata de duas medidas, né, desse tecido que a gente está cadastrando no estoque. Na segunda parte a gente viu como cadastrar botões no estoque, certo? Como cadastrar fita também no estoque, entrada e saída. Certo? Então, assim, na segunda aula, como vocês viram como cadastrar os botões e as fitas, né? Essa mesma lógica se aplica também para outras coisas que vocês forem estar cadastrando no estoque, vocês forem estar dando entrada e saída, né? Seja lá for em líquido, né? Que no caso a unidade medida seria em mililitro ou em litro, ou se por acaso for em peso, por exemplo, para quem mexe talvez com biscuit, seria interessante, né? As entradas e saídas e a unidade medida fosse em peso, né? No caso, poderia ser em miligrama ou em grama, né? Essas três medidas no cadastro da matéria-prima, né? Grama, miligrama, quilograma. Então, aí fica a critério de vocês, né? Determinarem. Mas a lógica para entrada e saída é a mesma coisa que é utilizada, né? Que mostrei para vocês, que foi com botões e fita certinha também, né? A lógica segue a mesma. Vamos estar vendo agora, nessa parte 3, né, da aula sobre o estoque de MP, a entrada e saída de tecido. No caso, quando se trata do comprimento do tecido, né? Ou seja, quando eu vendo tecido, né? Isso se aplica para quem está vendendo tecido, ou seja, eu comprei um rolo de tecido e estou vendendo o tecido e não usando ele para confecção. Então, vocês vão estar vendo agora como cadastrar o estoque dele, né? Da entrada e saída, que também se aplica a mesma coisa, no caso como é no caso de botões, da fita também, né? A lógica também segue a mesma. Né? Então, vou só estar mostrando para vocês nessa aula, para vocês não estarem se confundindo, né? Quando vocês usam tecido, que é esse caso aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Vocês usam tecido para confecção, ou seja, vocês dão entrada e saída com duas medidas, e quando vocês usam o tecido para venda, né? No caso, vendendo a metro tecido, ou a centímetro, seja lá como for. Vamos estar vendo agora. Vocês clicam em editar, vocês veem que aqui, esses campos aqui, né, praticamente é a mesma lá de botões, né, do de fita, né, onde você determina apenas uma unidade de medida, né, seja lá qual for essa unidade de medida, vocês têm aqui, como vocês estão vendo, certo? Então, eu determinei que eu vou estar vendendo tecido. Né, eu comprei um rolo de tecido, como vocês veem a foto aqui, eu vou estar vendendo esse tecido ao metro. Então, a minha unidade de medida para estoque, para venda, né, para a movimentação desse tecido no meu sistema vai ser em metro. Então, eu estou determinando que 1 metro do meu tecido, ou seja, uma unidade do meu tecido que é 1 metro, custa R$20. Aqui nos comentários eu até citei que este tecido, né, é vendido pelo comprimento e tem largura padrão de 1,5. Então, eu não levo em consideração a outra medida do tecido, certo? Que é a largura dele. Por quê? Porque seja lá qual for o comprimento que eu vou estar vendendo o meu tecido, a largura sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser 1,20 m, certo? Então, eu vou estar vendendo 1 metro do tecido, independente da largura, que a largura é padrão. Aqui vocês já viram que eu já informei o meu fornecedor, né? Montes dos tecidos, informei aqui o tempo e também informei o estoque mínimo. Nesse caso aqui, eu posso determinar qual é o meu estoque mínimo. Por quê? Porque a quantidade é uma, né? A unidade é apenas uma. É diferente lá dos tecidos, que eu informo duas medidas. Então, não dá para determinar qual é o estoque mínimo em medidas de cada tecido, porque cada tecido é variado. Se eu determinar que vocês pensarem assim, se eu determinasse que lá no meu estoque de tecido, eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Nesse caso aqui, vocês estão vendo aqui, né? Aqui não dá para determinar que meu estoque de tecido, por exemplo, é 1.500 por 1.000. Por quê? Né? Porque essas duas medidas aqui, elas variam, certo? Então, poderia dar erro na hora de vocês estarem administrando esse estoque. Por isso que aqui no estoque de tecidos, quando eu informo duas medidas, que é o comprimento e a largura, eu determino que o mínimo que eu tenho que ter lá para o meu sistema poder dar alerta é apenas um. Ou seja lá qual for o pedaço,
ele vai estar mostrando um alerta falando que já está no mínimo, ou seja, eu só tenho um para acabar. E se acabar, ele vai estar mostrando que acabou, né? Então, por isso que aqui no caso, quando eu vendo o tecido, eu consigo determinar qual é o meu estoque mínimo, né? Por quê? Porque eu digo que no meu estoque, né, a minha unidade é apenas uma, né? E nessa unidade eu posso determinar, por exemplo, quanto que eu tenho no estoque hoje? Eu tenho 48 metros, certo? Eu dei entrada, dei entrada de 50 metros, como vocês estão vendo aqui. Eu fiz isso em off, mas eu posso estar dando mais entrada aqui. Essa entrada é acumulativa como os demais, lá de botão, de fita, né? Toda vez que eu dou entrada, acumula como que tem no estoque, né? Então, aqui, eu tenho 50 metros, eu dei entrada de 50 metros, né? E dei saída aqui de 2 metros. Então, ficou quanto? 48 metros. Então, você só trabalha nesse caso, ou seja, você só administra seu tecido nesse caso quando você for vender o tecido de fato. Quando você compra um rolo de tecido, você vende ele, né? No caso, revende. Né? Você compra e revende o tecido. Então, só nesse caso você administra dessa forma. Quando você usa o tecido para confecção, não é dessa forma que vocês fazem, que vocês vão administrar seu tecido. E sim da primeira parte dessa aula que eu mostrei para vocês como é que faz a administração do tecido, a entrada e saída dele no estoque. Eu vou dar a entrada aqui para vocês verem, de 20 metros. Digamos que eu comprei um rolo, talvez de 50 metros. Vou colocar 50, né? Digamos que eu comprei um rolo de 50 metros. Como eu estou informando aqui, a unidade medida, tá vendo? É em metro. Então, eu comprei um rolo de 50 metros. Comentário, vou colocar aqui, compra. Vou colocar em atualizar estoque. Pronto, atualizei o estoque. Eu tinha 48, dei entrada de 50, agora eu tenho 98, certo? Ou seja, é acumulativo. Então, assim, não tenho fornecedor de vocês de tecido, ok? E não fornecedor de tecido, se estivesse usando o sistema CIT de Geratec, eles iriam administrar dessa forma. Então, essa forma de administração de tecido aqui, né, de cadastro e administração dessa forma de entrada e saída, é aplicada apenas para quem vende o tecido para vocês, não para vocês que usam o tecido, entendeu? Vou dar uma saída de tecido aqui de 15 metros. Vou colocar aqui venda, comentário, né? Ou seja, digamos que o fornecedor de tecidos, né, vendeu 15 metros de tecido, ou seja, eu como fornecedor, digamos que eu fosse um fornecedor, eu estou vendendo 15 metros de tecido, certo? Coloquei aqui comentário venda, na saída aqui vou colocar atualizar. Ok. Já saiu, né, os 15 metros do meu estoque, eu só tenho 83 metros de tecido no estoque, certo? Esses 15 metros que saiu equivale a R$300. Né? Então, ele faz a mesma coisa que eu mostrei para vocês antes. Né? Calcula quanto que vale tanto a saída quanto a entrada. E aqui também ele já vai registrando tudo da mesma forma também. Pessoal, algo importante que vale destacar aqui nessa tabela de pesquisa é que caso vocês queiram saber quais os tecidos verdes que vocês têm, os tecidos vermelhos, ou as cores de linhas, por exemplo, também, né? Os tipos de fita que vocês têm, basta vocês digitarem aqui, certo? Conforme vocês colocaram lá na descrição. Por exemplo, eu vou digitar aqui, eu quero saber quais os tecidos vermelhos que eu tenho. Para pesquisar, é simples. Basta vocês digitarem aqui em pesquisa, tecido vermelho. Pronto. Aqui vocês podem ver que já apareceu todos os tecidos vermelhos, né? Conforme eu escrevi aqui na descrição, né? Tecido vermelho, né? Então, já apareceu todos os meus tecidos vermelhos, né? Para consulta. Agora, eu quero ver todos os meus tecidos verdes. Aqui já aparece. Tecido azul, basta digitar aqui, vai aparecer todo que está aqui, a tecido azul vai aparecer, né? Conforme eu descrevi aqui. Então, ele vai procurar sempre as palavras que vocês colocaram aqui, as palavras-chave, né? Então, vai mostrar para vocês aquela matéria-prima, o estoque dela. Então, vocês podem estar conferindo, né? Sempre aqui nessa coluna de estoque, quanto que tem dessa matéria-prima. Vamos ver também, no caso de botão, basta digitar o nome botão aqui em pesquisa, automaticamente ele já vai mostrar para vocês, né, o sistema, quais os botões que vocês têm. Se for um botão vermelho,
ele já mostra. Vocês estão vendo aí. Então, vermelho, vocês só tem, eu só tenho esse no estoque. E entre todos os botões, quais os tipos de botões que eu tenho? Eu tenho esses 3 tipos de botões, certo? Então, aqui é para pesquisa, para filtrar, né, melhores informações para vocês estarem pesquisando aí, na matéria-prima de vocês. Outra coisa também, quando vocês clicam no título da coluna aqui, né, ele vai organizar por ordem alfabética, né, e alfanumérica, ou seja, do menor para o maior, certo? Aqui, como vocês estão vendo, quando eu clico aqui em código, ele vai organizar do maior para o menor, né, quando a setinha está para baixo, do maior para o menor. 12, 10, então vai estar mostrando os últimos registros aqui, né, as últimas matérias-primas cadastradas. Aqui vai estar mostrando de acordo com a ordem alfabética, né? Então, sempre vai começar pela menor letra e depois terminar pela maior letra, como vocês estão vendo aqui, certo? Da menor para maior. Ele considera a primeira letra e depois a segunda. E assim sucessivamente. Bem assim nas demais colunas aqui, vocês podem estar, né, verificando isso para estar vendo em ordem alfabética e alfanumérica. Pessoal, na próxima aula estarei falando sobre o módulo de produtos, ou seja, como cadastrar, atualizar e consultar, né, os produtos de vocês cadastrados. Vamos ver a ficha técnica do produto, como vocês vão estar fazendo ela, né, elaborando ela, o preço, certo? O estoque e relatório desses produtos. Obrigado, até a próxima aula.